Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves novamente com vocês. Hoje eu tenho aqui um vídeo que eu considero um vídeo totalmente especial. Especial por quê? Porque hoje eu vou falar sobre a nossa querida Escola de Especialista de Aeronáutica, o berço do especialista lá em Guaratinguetá, onde eu estudei, me formei. Anos depois fiz o curso de oficial e hoje encontro-me na reserva remunerada, mas é um vídeo que eu faço simplesmente com muito carinho. A nossa querida EEA. O tema de hoje, pessoal, é como ser aprovado em física na prova da EEA, na prova da Escola de Sargentos da Aeronáutica, na especialista da aeronáutica, ok? Então, eu vou conversar com vocês hoje como ser aprovado em física, porque eu sei que muitos alunos ficam reprovados em física, têm medo de física, às vezes desistem da prova por causa de física, e a prova é uma prova bacana, é uma prova que você se forma lá em 2 anos, sai especialista, não demora muito para se formar. Eu sei que muitos que tentam para especialista tentam para a AFA, para a Academia da Força Aérea, para a ESA, a Escola de Sargento das Armas, que é a Escola de Sargento do Exército, tentam também aí para EFON, para a Escola de Oficiais da Polícia Militar, tenta um monte de prova, mas fica aí um pouco desanimado com a prova de física da Escola de Especialista de Aeronáutica, nossa querida EEAR. Gente, é o seguinte, a prova de física, assim como praticamente todas as outras provas, nós vamos falar hoje especificamente sobre a prova de física. Como que um aluno ou uma aluna tem de estudar para que eles possam ali serem aprovados em física? Física da especialista não é mais difícil do que a física da AFA, não. E também não é mais difícil do que a física do ITA, do IME, da Escola Naval. Não é. Não é uma prova trivial também, logicamente que não. Mas como que você pode pegar aí o fio da meada, o rumo, para que você possa ser aprovado na prova de física? Em primeiro lugar, a física depende da matemática ou a matemática depende da física? Nesse caso aqui, a física, ela depende da matemática. Então, quando você começa a estudar física, ainda mais se você for aquela pessoa zerada, né? Não estudou física muito bem no ensino médio, não tem muita base, nunca fez cursinho, não conhece direito a prova, até viu, mas olha e fala: Meu Deus, se eu pegar essa prova aqui hoje eu vou me dar mal, hoje eu não vou ser aprovado nessa prova. Tem pouca base, não conhece as fórmulas, as transformações. Primeira dica que eu dou para vocês: comecem a estudar o básico de matemática. Professor, qual é o básico de matemática? Potenciação, principalmente frações, tá ok? Trabalha com números decimais, tem que entender um pouco de geometria, um pouco de trigonometria, tem que saber aquele basicão da matemática. Começa ali, tipo tia Loló. Poxa, a tia Loló ensinou MMC, MDC, ensinou ali a somar, dividir, subtrair, multiplicar frações, não é? Então começa ali com aquele básico da matemática, porque é importantíssimo. Questões de física, depois que você interpreta e depois que você identificou o raciocínio e qual a fórmula que você vai utilizar, passa a ser matemática. Vou repetir de novo. Física, depois que você vai identifica o raciocínio e vai resolver a questão, depois ela passa a ser matemática. Aí você tem que saber trabalhar com radicais, com raízes, tem que saber às vezes fatorar, saber um pouco de trigonometria, saber trabalhar com frações. Aí você tem que saber todo o básico de matemática, não tem jeito. Então estuda bastante matemática, saiba bem o básico, saiba trabalhar com potência. Outra questão também é notação científica. É aquele númerozinho que ele é maior ou igual a 1, menor do que 10, multiplicado ali por uma base de 10. Essa base de 10 pode ter um expoente positivo ou negativo. Então, essas coisas de matemática aí você tem que saber muito bem. Então, é a primeira dica que eu dou. Estude o básico de matemática. Por exemplo, as provas, nós temos aí português, matemática, física e inglês na prova, ok? São ao todo 96 questões que nós temos na prova, 24 questões cada uma. Para que você
tenha a chance de ser aprovado, não digo classificado, mas pelo menos ali você tem que conseguir o mínimo em cada matéria, que são 12 questões, porque cada matéria são 24 questões. Na minha época, lá no tempo do Ronca, no tempo de Guaraná com rolha, né, a especialista já chegou a ser 50 questões de ciências, 50 questões de matemática, 50 questões de língua portuguesa, depois passou a ser 40, que foi na minha prova foram 40 questões de ciências, 40 de matemática e 40 de língua portuguesa. Agora não, agora são 24 de matemática, 24 de física, 24 de língua portuguesa e 24 questões de inglês. Então você tem que acertar ali pelo menos a metade. Mas significa que se você acertar a metade, você será aprovado? Não. Se acertar a metade em cada uma ali, você não vai ser aprovado, porque a nota de corte, dependendo do ano, e se é a primeira prova ou a segunda, em média é acima de 7 para cima. Já aconteceu de ser um pouquinho mais baixo, sim, mas em média é de 7 para cima a nota de corte, 7, 8, dependendo do nível da prova. E é claro que você pode, de repente, acertar ali, vamos supor, a metade física, mas você foi muito bem nas outras, ou um pouquinho mais da metade física, e compensou ali, e você obter uma média 8, uma média 7, mas também pode acontecer o contrário. Você tirar um notão em matemática, um notão em português, um notão em língua inglesa e não conseguir o mínimo ali em física, ou vice-versa, tirar um notão em física, língua portuguesa e inglês e não conseguir o mínimo em matemática. Aí a gente pode fazer uma variação aí de raciocínio com as matérias. Porque tem gente que, por exemplo, faz cursinho de inglês, já morou no exterior, já fez intercâmbio e vai muito bem em inglês, mas quando chega ali em matemática e física, acaba, infelizmente, não conseguindo a média. Então você tem que acertar pelo menos 12 questões aí em todas as matérias para que você tenha a chance de ser classificado. Pode até passar, mas se você acertar mais a metade ou mais em todas as matérias, você está aprovado, mas pode não estar classificado e provavelmente não estará, porque a nota de corte ela não é o mínimo, não é 5, né? Nós sabemos disso. A não ser que eles coloquem uma prova, né, extremamente difícil, uma prova muito, muito, muito complicada e de repente, né, pode acontecer, mas ainda não é o caso. Mas vamos voltar a falar da física. Então, eu já falei que a base em matemática ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Agora vamos falar como que você vai pegar ali o seu caminho, o seu rumo na física. A física, pessoal, da especialista, ela cai tanto questões em que você terá de fazer cálculo, como questões teóricas. Vou repetir, questões em que você terá de fazer cálculo, como questões teóricas. Muito bem. Visto isso, você terá que atingir habilidades nessas duas qualidades de questões, ou seja, teórica e prática. Como que nós podemos trabalhar em cima das questões teóricas? Ler física com foco, com muito foco. Fazer anotações. Tentar entender por completo ali a teoria. Porque as perguntas teóricas, geralmente, elas são mais fáceis que as perguntas que exigem cálculo, porque o cálculo ele é mais complexo, tem as pegadinhas, sempre tem aquela resposta em que se você. Eu não gosto de usar esse termo pegadinha. Pegadinha, a vida da pessoa não sabe, né? Ela não estudou, aí fala, pô, isso aqui é uma pegadinha. Não é. Para quem estuda, e se a questão não foi anulada, ela é uma questão plausível. Você que tinha que prestar mais atenção. Mas, por exemplo, você vai estudar ali a teoria. É claro que nós temos que praticar também, mas nós estamos falando como que você vai aprender a teoria para que você possa se dar bem na prova, na parte teórica. Então, leia sempre com muito foco. Procure entender. Se você não entendeu, leia a apostila, o livro, uma, duas, três vezes. Faça anotações, porque para quando você chegar, você está muito bem fundamentado e quando você for resolver a questão, você não titubear nas questões, tá ok? Eu vou dar aqui um exemplo, né? Nós temos o movimento retilíneo uniforme.
movimento retilíneo uniforme. Nesse movimento retilíneo uniforme, nós não temos a aceleração, tá ok? Nós não temos a aceleração, ou seja, a velocidade é constante. Então, vejam, aqui você vai estudar, você tem que ser meticuloso, tem que ter foco. Então, no movimento retilíneo uniforme, é um movimento que se faz numa reta em que a velocidade, ela não, a velocidade ela não varia. Logo, se a velocidade não varia, ela não tem aceleração. É claro que o movimento retilíneo uniforme, na prática, ele não existe, né? Um carro está andando ali, se ele passar em cima de um atritozinho, de uma coisinha ali, já dá uma variação, nem que seja mínima de velocidade. Mas isso aí é um estudo hipotético, né? Um estudo de laboratório para que a gente possa entender aí a física mecanicista, a física do Sir Isaac Newton. Que hoje em dia também nós temos aí a física quântica, né? Mas vamos falar aqui de uma física normal que cai, apesar que já caiu questão teórica de física quântica também na especialista, né? Mas vamos lá, vamos com calma. Então, aí você pensa assim, quando que a resultante das forças que atuam sobre um corpo, ela é nula? Aí você pensa, puxa vida, qual é a segunda lei da dinâmica, né? Fórmula fundamental? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Olha aqui, massa vezes a aceleração. Se a aceleração for nula, a massa, seja ela qual for, vezes zero vai dar zero. Então a força é nula. Aí você começa a raciocinar. Ah, tá. Por isso que quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo, elas são nulas, significa, entre aspas, tá? Nós temos aí algumas outras teorias, mas entre aspas, que ou esse corpo está em repouso, né? Porque aí ele não tem aceleração, não tem nada, ou esse corpo ele realiza movimento retilíneo uniforme, porque ali também a aceleração é nula, não tem variação de velocidade, logo não tem aceleração. Aí tá vendo como é que você estudou direitinho, como é que você observou isso daí? Então você tem que começar a raciocinar, porque esses raciocínios, esse foco que você tem que ter aí, o pessoal usa muito essa palavra mindset, né? Esse hiperfoco aí que você tem que ter na hora de que você for estudar, ele é muito importante. Você tem que chegar e estudar sempre com esse foco aí. E assim, não só em movimento retilíneo uniforme, que é uma das primeiras coisas que nós estudamos em física, né? Porque a física ela se divide aí em mecânica, termologia e eletricidade, eletrodinâmica, né? E aí, quando a gente vai estudar a parte de mecânica, que se subdivide em cinemática, estática, dinâmica, e um pouquinho ali de uma subdivisão ali, a hidrostática também. Então, é uma das primeiras coisas que a gente estuda quando vai estudar cinemática. E, por exemplo, conversões. Você tem que saber converter. Vou dar aqui um exemplo bem simples para a gente não entrar em muito detalhe, que hoje aqui a ideia não é ficar falando de matéria, a ideia é ficar falando a forma como você tem de estudar, que você tem que se preparar para o concurso. Por exemplo, quando você chega lá e vai aprender física logo no início, você vai aprender a transformar metros por segundo para quilômetro, ou quilômetro, né, para metros por segundo, e vice-versa, metros por segundo para quilômetro. Aí tem aquela regrinha, multiplica por 3,6 e divide por 3,6. É claro que a gente pode demonstrar, né, porque a gente vai fazer as transformações, mas isso daí é o básico do básico. Você tem de saber fazer essas transformações. Ah, você vai transformar de escala Celsius para escala Kelvin, Fahrenheit, Remi, né? E de Celsius. Você tem de saber fazer essas transformações, tem que memorizar essas fórmulas, tá ok? Porque isso daí é o básico do básico. Vai trabalhar com eletricidade, vai trabalhar com força, com dinâmica, tem que saber converter as forças, tudo certinho. Então, muito bem. Então, isso daí é muito importante. Você focar na teoria, porque são questões mais fáceis, não que sejam triviais, mas, porém, mais fáceis em relação às questões que você vai utilizar fórmulas, tá ok? Geralmente, uma ou outra complica um pouquinho mais, você tem que pensar, às vezes, né? Tem que prestar um pouquinho mais de atenção, mas de um modo geral, se você estudar. Então, estude muito bem a teoria. Por que que eu estou falando primeiro da teoria? Porque se você estudar muito bem a teoria, isso significa que quando você for para o segundo passo, que é começar a resolver exercícios, tá? Você começou lá, eu vou dar o exemplo de cinemática, porque é o início, né? É bem mais fácil. Ah, o que que é um ponto material? É quando a gente não leva
né? O que que é um ponto material? Quando a gente não leva em consideração as dimensões, vamos supor, um Fusquinha tá viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou vice-versa, do Rio de Janeiro para São Paulo. Gente, o peso, o tamanho ali, as dimensões do Fusquinha ali, em relação ao percurso que ele está fazendo ali, é insignificante. Agora, se você tem um trem que vai passar em cima de uma ponte, até tem questões assim da especialista, né? Que ele fala que um trem do início ao fim passou por uma ponte, demorou tanto tempo e tal, com a velocidade tal, qual o tamanho? Aí você dá lá o tamanho do trem, aí você também quer o tamanho da ponte, né? Então aí já, né, já não passa a ser mais um ponto material, ele passa a ser um corpo extenso. Então, uma coisa leva a outra. Uma teoria muito bem fundamentada, ela vai fazer com que você, quando for fazer as questões práticas, as questões que vai exigir ali cálculo, é, utilização de fórmulas, vai fazer com que você entenda melhor, tá? Então, estude muito bem a teoria. Agora, como que você vai fazer para poder estudar as questões que vão exigir cálculo, que não seja a teoria? Claro que as questões que exigem cálculo vai fazer também com que você saiba a teoria. Por isso que eu comecei falando da teoria. Estou sendo um pouco repetitivo, que é para isso aqui, olha, entrar na mente de vocês, tá bom? Assim, é de suma importância. Memorizem isso, escrevam isso. E é para fazer, pessoal. Eu não estou dando aqui dica para vocês não fazerem, não. Ah, eu vi, fiquei legal, né? O professor falou, ele já foi da especialista, ele cursou especialista, depois ele cursou a escola de oficiais e tal. Ele sabe muito e tal. Gente, não adianta nada. Primeiro que eu não sei muito, eu sou apenas uma pessoa aqui que estou passando um pouco mais de experiência. Assim, eu sou formado em matemática, sou formado em física também entre outras licenciaturas aí. Mas o que vem ao caso aqui agora são as dicas. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então, o que que acontece? Quando vocês começarem a fazer as questões, a resolverem as questões, o que que acontece? Vocês comecem ali é, bem facilzinha, né? Aquelas questões assim, poxa, aquele triângulozinho ali, que o espaço fica em cima, embaixo fica, né, o tempo e a velocidade. Se você tampar o espaço, sobrou velocidade embaixo e o tempo, então espaço é velocidade vezes tempo. Se você tampar o tempo, ficou espaço em cima e velocidade embaixo, então o tempo é espaço sobre velocidade. Aquelas coisinhas bem básicas, transformação. Uma formiga, ela faz, 30 centímetros, 5 centímetros por segundo, aí ele quer a resposta em metro por segundo, depois daí metro por segundo vai dar a resposta em quilômetros por hora, ou vice-versa. Começa assim, bem assim, a gente fala bem no totozinho. Esse é um dos bizu, assim, bem legais, né? Que a gente dá. Bizu é quando a gente fala assim, é dica, né? Para quem ainda não está nas Forças Armadas, quando a gente fala, ó, quer um bizu? Então, um bizu geralmente é uma dica, alguma coisa. Às vezes tem bizu que é furado, tá? Às vezes tem dica que é furada. A gente brinca assim, né, eu brincava, né, na caserna, "Ih, isso é bizu furado." Mas para você ficar safo, o que que é safo? É esperto, é ligado, é fazer as coisas assim com mais eficiência, com maior qualidade. Então começa ali no básico. Mas, professor, não vai dar tempo. Vai dar sim, vai dar tempo. Tenha fé que vai dar tempo, né? Como são duas provas por ano, geralmente ali um aluno, ó, tá passando um avião aqui, não sei se vocês vão escutar. Se escutar, não liguem não. Então, eu não sei se o aluno, ele pensa assim, não, já tem que começar com questão difícil, porque a prova é difícil, se eu fizer questão fácil, não vai adiantar de nada. Claro que vai. Gente, um bebê, ele primeiro nasce ali todo, né, todo molezinho, o pai tem que pegar com maior cuidado, senão quebra o pescoço, senão, né, ferra todo o bebê ali. Aí daqui a pouco ele fica mais durinho, aí já pega ele um pouquinho já com menos cuidado, daqui a pouco ele aprende a sentar, né, e daqui a pouco ele aprende a engatinhar, e daqui a pouco ele aprende a andar. E daqui a pouco ele pode se tornar um grande atleta, correr, lutar judô, jogar vôlei, né, remar. Pode ser, mas ele começou ali, ele começou todo molezinho, até o pescoço dele era molezinho, tinha que pegar o braço ali e colocar o bebê ali no braço para ele não quebrar o pescoço. Então você é assim, é como se fosse um bebê. Se você está aprendendo a estudar, se você ainda tem muitas dúvidas, fez um ensino médio ruim, ou não estudou, às vezes até fez um ensino médio bom, mas não estudou, fazer o quê, né? Então, pessoal, vai aos poucos, lento, porém sempre, né? Contínuo.
Com o tempo, você vai pegando experiência, você vai pegando malícia, vai pegando a maldade daquelas questões e a coisa vai desandar, a coisa vai desandar, não, a coisa vai andar, vai deslanchar e quando você menos esperar, você fala, "Ih, essa questão aqui eu já vi, essa questão aqui eu já sei, até sei o resultado." Daqui a pouco você vai até memorizar um monte de raiz quadrada aí de cabeça, de tanto resolver, sabe? Mas tem que começar aos poucos. Então começa ali, aos poucos, tranquilo, resolvendo exercícios simples. Entendeu aquele exercício? Passa para o próximo. Mas aí tem uma dica que eu vou dar para vocês, que, meus queridos alunos e alunas, que é muito importante. Procurem materiais que tenham exercícios resolvidos e comentados. Vou repetir. Procurem materiais que tenham exercícios resolvidos e comentados, porque isso vai fazer com que vocês tenham aí, ganhem tempo e tenham aí uma qualidade no estudo enorme. Hoje em dia, vocês têm resolução de provas anteriores na internet, vocês têm professores aí bacana que resolvem várias questões da ESA, da especialista, da AFA, do IME, do ITA, da Escola Naval, da EFON, da Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar, para soldado, para cabo, para oficial. Não importa ter concursos públicos aí de um modo geral, apesar que geralmente um concurso público civil ele tem uma vertente bem diferente em relação às escolas militares. Mas para treinar o básico ali é muito bom, é excelente. Então, exercícios resolvidos. Seja em apostila, seja vendo vídeos no YouTube, não importa. Exercícios resolvidos. Tá ok, gente? Isso é muito importante. O que que acontece na maioria das vezes com as apostilas de cursinho? Assim, eu não vou falar que eles estão certos ou estão errados, eu não vou julgar, porque o cursinho, antes de mais nada, é um empreendimento. Não adianta a pessoa tentar montar um cursinho e se não tiver aluno, se não tiver bons professores, né, um bom material didático, não adianta que o cursinho não vai para frente. Mas a maioria dos cursinhos eles fazem o seguinte: eles montam ali a apostila, dão a teoria, dão os macetes ali, dão os exemplos e colocam muitos exercícios, né? Só que aqueles exercícios eles não são resolvidos. Por quê? Porque se o aluno pegar ali uma apostila com todos os exercícios resolvidos, com tudo ali feito passo a passo, o que que acontece? Ele vai pegar a apostila e vai falar: Ah, agora já peguei o material, vou estudar sozinho. Muitas vezes não consegue, viu? Mas ele deixa ali que é para o professor resolver, para o aluno sentir aquela necessidade de continuar no curso e não sair do curso, tá? Então, assim, geralmente apostilas de cursinhos, elas são muito boas e que, na teoria, em fórmulas especiais, que às vezes um livro do ensino médio aí, normal, convencional, vamos dizer assim, não tem, apesar que tem muitos livros bons agora, tá? Agora não, já faz bastante tempo. Tem muitos livros aí de editoras bem interessantes aí, até mesmo editoras que fazem livro aí para o governo, já tá bem melhor do que os livros de antigamente, né? Mas aí dá aquelas fórmulas especiais, dá aqueles bisuzinhos ali, mas os exercícios eles deixam praticamente para serem feitos em salas de aula, juntamente com o professor. Então, onde que você vai encontrar esse material com exercício resolvido? Hoje em dia, você pode baixar em PDF, tem muita coisa em PDF na mídia, né, na internet, tem muita coisa, mas também vocês podem ir ao sebo, comprar o livro físico mesmo, e pegar esses livros de ensino médio aí, de bons autores, né? Vocês encontram também livro do professor, com as questões resolvidas, e muitos vídeos na internet também com soluções. Então, questões resolvidas. Primeiro, questões resolvidas como exemplos mais simples, outras um pouco melhor elaboradas, mais complexas. E agora, um outro bizu assim, outra dica importantíssima: resolução de questões anteriores. Vou repetir resoluções de questões anteriores de prova. Pegar, sei lá, pelo menos aí as 20 últimas provas da especialista e resolver. Ah, eu vou fazer uma vez, fazer revisão, pegar aquela questão, resolver quantas vezes você acreditar que serão necessárias você resolver, tá? Pode pegar aí bizu na internet, ou mesmo aqui no meu vídeo. Eu vou começar agora a resolver uma bateria eu tenho muitas questões resolvidas, né? Aliás, eu tenho. Meu vídeo, ele não é. O meu canal no YouTube não é grande, eu tenho quase 400 inscritos, ainda não cheguei, pelo menos até esse vídeo, ainda não cheguei a 400 inscritos. Tenho 50 vídeos. Desses vídeos, a maioria são questões de matemática
Mas vou começar agora a resolver várias questões da especialista, da ESA, da AFA, do IME, do ITA, da Escola Naval, né? Vou resolver várias questões já, vou me dedicar em bastante questões aí para os concursos militares. Então não percam, tá ok? E em breve também estou montando aí um cursinho online. Em breve já vou divulgar também, mas hoje eu quero passar essas dicas para vocês. Mas fiquem de olho que eu estou montando aí um curso online aí bem bacana, postilado aí, que vai ajudar bastante vocês, para quem tiver interesse em fazer o curso, tá bom? Mas vamos, e não esqueça do like, né? Dá um like aí, comenta aí para ajudar meu canal. Meu canal ainda está nanico, mas ele vai crescer, tenho certeza disso. Então vamos continuar e resolvam questões anteriores, porque aí você já começou com a teoria, já estudou bastante porque cai em questões teóricas, ali começou ali tranquilinho, na humildade, né, resolvendo questões mais simples, depois foi evoluindo, resolvam questões de provas anteriores. Pega essas questões na internet, pega em livros e tenha sempre um excelente material didático. Porém, o mais importante é não tenham medo da prova de física. Não tenham medo. Lembre que vocês nasceram, vocês tiveram que tomar uma palmadinha para respirar. Vocês nasceram, praticamente nem respirar vocês sabiam, porque vocês estavam ali presos ao cordão umbilical da mamãe de vocês. Vocês respiravam, se alimentavam tudo por ali. Então, vocês ainda, para respirar, vocês tiveram que tomar uma palmadinha. Então, vocês nasceram assim, sem saber nada, não sabia falar, não sabia andar, não sabia ficar durinho, não sabia nada. Então, vocês hoje em dia são pessoas que conversam, pessoas que caminham, que correm, muitos praticam esporte, né? Vocês não desenvolveram assim, não desenvolveram a fala, não aprenderam a ler, não aprenderam a escrever, não aprenderam a fazer um monte de coisa. Por que que vocês não podem aprender física? Claro que vocês vão aprender física. Agora, para isso, não tem milagre. Não vai chegar assim, ó, estalar o dedo e colocar a física dentro da cabeça de vocês. Não adianta ficar perdendo tempo querendo achar um vídeo mágico e vai falar: nossa, esse vídeo é mágico, ele vai me fazer entender física e eu vou aprender física, eu vou gabaritar a prova da especialista, eu vou acertar as 24 questões. Lógico que não, isso não existe. O que existe é estratégia. Vocês têm que ter uma estratégia para poder aprender, e essa é a estratégia. Então, tenham boas apostilas com bastante exercício, tenham várias provas em mãos, isso vocês acham na internet, com gabarito, tudo certinho. Resolvam várias questões de física, sejam elas de prova ou não, inicialmente, que até que não seja de prova, para vocês pegarem a manha, para vocês memorizarem a fórmula, para que vocês possam entender melhor a teoria. Esses livros de ensino médio são excelentes, para que vocês possam. Aí tem livros assim já clássicos, né, que é o Ramalho, que eu pelo menos estudei nele na época que eu fiz prova para especialista, tá ok, fui muito bem na prova, fui muito bem, graças a Deus, e passei, né, e me formei. Então, para quem aí tem curiosidade, eu sou da especialidade de controle de tráfego aéreo, a gente sempre brincava, né, CTA, a elite do CA. Tá aqui, olha, minha camisa aqui da minha turma aqui, né, que a gente sempre faz encontros aí periódicos aí da turma, e toda vez que tem esse encontro periódico na turma, a gente tem blusa, caneca, choradeira, lembra de coisas engraçadas, coisa triste, é muito legal. Vocês também passarão por isso, né? Eu tenho fé que vocês passarão por isso. Então, tá aí essas dicas, são muito importantes essas dicas que eu estou dando, tá? Outra questão também que vocês têm que pensar é o seguinte: evitem o estresse. O estresse, eu tenho que estudar, essa questão é difícil. É sempre que eu falo no meu canal, calma e elegância. Estudem sempre com muita calma e elegância. Evitem o estresse, porque o estresse, ele vai desencadear um monte de coisa em vocês. Ele vai desencadear ansiedade, ele vai desencadear medo, ele vai desencadear desânimo. Então, evita o estresse. Vai estudar, senta num lugar tranquilo, fala assim: papai, mamãe, irmão, eu vou estudar, né? Poxa, eu vou tentar passar aqui na escola de especialista, na Academia da Força Aérea, na ESA, na AMAN, na SpaceX, né? Que você vai primeiro na SpaceX para depois ir para a AMAN. Sabe? Estuda num lugar tranquilo, não vai com aquele medo, pô, física, eu nunca consigo ver, pegar a prova de física da especialista. Muda, vira essa página da sua vida. Vai estudar cinemática, estuda toda a teoria que precisa, tudo certinho, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme, não importa, estuda tudo ali.
queda livre, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, vai estudar tudo que você tem direito, tudo, tudo, né? Aí vai estudar dinâmica, estuda as três leis de Newton bonitinho, a lei de ação e reação, né? Estuda a segunda lei de Newton, vai lá, estuda tudo bonitinho, tudo certinho, entendeu? Começa a fazer aqueles exercícios bem básicozinho, aquele lá do bloco, um bloco em cima do outro, um bloco encostado no outro, um blocozinho um amarrado no outro por um fio, depois começa a estudar roldanas, vai ver aqui aqueles tipos de roldana, a exponencial, a cadernal e tal. Estuda tudo bonitinho, memoriza as fórmulas, faz um fichamento, anota tudo bonitinho ali no caderno, seja caprichoso, capricha na letra, capricha nas anotações, tudo bonitinho. Pega as provas, começa a fazer, às vezes não entendeu no primeiro momento, vê a teoria novamente, assiste um vídeo, tenta ver aquela questão, como ela foi resolvida na internet, aí fala, aí olha de novo, pega o vídeo, vê, revê. Quando chegar no dia da prova, você vai estar ali tinindo, vai estar bem legal, vai estar todo bisurado, né? Então, resolver questões, por que que te ajuda você a começar depois que você estudou a teoria, pegou ali, começou no iniciozinho com simplicidade, com humildade, e você começa a resolver questões de prova? Por que que isso te ajuda? Primeiro que você vai conhecer os tipos de questões. Elas se repetem, muda só ali um pouquinho do enunciado, um númerozinho ou outro, mas o raciocínio das questões da especialista, ela pode até ser que mude também, mas elas repetem o padrão. Olha, quando eu estudava para a prova, teve questões que eu falei, caramba, eu já conheço essa questão, li era exatamente a mesma questão, eu não perdi nem tempo resolvendo, porque eu já sabia até a resposta, entendeu? De tanto que eu resolvi questões, mérito meu, porque também se eu não lembrasse da resposta, eu saberia resolver. Então, se você estudar tanto, começar a resolver questões, vocês vão ver até que terão questões repetidas em provas, né, de provas anteriores. E a resolver questão de prova faz você conhecer a prova, faz você e entender o padrão, a dinâmica da prova e faz você treinar, entendeu? Faz você treinar, faz você conhecer qual é o inimigo ali que você vai enfrentar, entendeu? E estudar, gente, eu sei que o cérebro tenta poupar energia, às vezes, né? Pô, mas estudar é hábito, tudo é um hábito, né? Existe um livro chamado Hábitos Atômicos, né? Por exemplo, você tem preguiça de malhar. Então, no primeiro dia, você coloca pelo menos a roupa de malhar, né? Sei lá, e faz 1 minuto de bicicleta. Depois, além de colocar roupa de malhar, você já se alimenta melhor para malhar. Em vez de fazer 1 minuto, faz dois, faz três. Você começa com aquele átomo, né? Pequenininho, né? Então, hábitos atômicos significa um hábito ali pequenininho. Começa, mas estuda. Se você quer passar, se é isso que você quer, pelo menos por um momento na sua vida, pode ser que você não vá seguir a carreira militar para o resto da sua vida, mas pelo menos você acredita que para a idade que você tem, com o estudo que você tem, ali a melhor opção naquele momento, ok, corra atrás. Olha, conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento não ocupa espaço no sentido, vamos dizer assim, ideológico da coisa, tá ok? Então, tudo que você aprender, você pensa que não, vai servir um dia para você. No mínimo, vai desenvolver o seu raciocínio lógico, vai desenvolver a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de ter foco, de aprender as coisas, tá? Então, essas são mais ou menos as dicas que eu quero dar para vocês. E aquelas questões que você tem mais dificuldade, você vai refazendo. Aliás, tem que refazer todas. E aquelas questões que você tem mais dificuldade, refaça mais vezes ainda. Então, vamos resumir aqui. Base em matemática. Você tem que ter uma base muito boa em matemática, porque a física depende da matemática. Para você resolver questões, você vai ter que trabalhar com frações, vai ter que trabalhar com potência, vai ter que trabalhar com regras de sinais, vai ter que trabalhar com trigonometria, dependendo da questão de física que você vai resolver, vai ter que trabalhar com um monte de coisa o seu auxílio, a sua ferramenta de auxílio é a matemática. Então, nada disso. Tem um pouquinho de dúvida em fração, estuda tudo. Estuda tudo de fração, não tenha. Tem um pouquinho de dúvida em regra de potenciação, ainda mais que você vai trabalhar com base de 10, vai trabalhar com uma opção de coisa ali, né? Com notação científica. Então, estuda tudo, não tenha dúvida. Poxa, eu resolvi essa questão de física, o que pegou foi essa parte aqui da matemática. Então, vai lá e estuda aquela parte da matemática. Outra coisa que você tem que começar a fazer são questões teóricas e questões
para questões práticas, né, que você tem que resolver ali, utilizar a fórmula e fazer conta. Estuda muito bem a teoria, porque as questões teóricas elas costumam ser mais fáceis, mais acessíveis, tá ok? Então estuda. Por que estudar também muita questão teórica? Primeiro que cai teoria na prova, segundo que uma teoria muito bem fundamentada fará com que você, quando for resolver questões mesmo na prática, você já tenha uma excelente base. Segundo, começa a estudar ali as coisas básicas, transformações, né? Começa a estudar as coisas básicas e vai aumentando gradativamente. E por último, material com questões resolvidas e comentadas, porque isso é importantíssimo. E por último, obviamente, resolver questões de provas anteriores. E faz o seguinte, hein? Vê assim, puxa vida, das questões de física, quais são aquelas que têm, vem maior número, aquelas que mais caem? Então faz ali uma seleção. Eu vou falar sobre isso também, sobre as questões que mais caem, né? O tipo de questão que você tem que tomar cuidado, que geralmente são questões assim um pouco que exigem um pouco mais. Pronto. E fazendo tudo sem estresse, com calma. Não se estressa, não vai derrotado, não vai achar que, eu já tenho que começar no difícil porque a prova é difícil. Não, você vai chegar lá. Você vai chegar lá, né? É o que a gente fala, eu sei que é um clichê. Uma jornada começa sempre com o primeiro passo. Então, se para você passar na especialista é uma grande jornada, e física ali, você fala, poxa, eu só não tenho especialista por causa de física, eu tenho medo. Não tenha medo, não. Se tem gente que, tem gente que já que gabarita, ou praticamente gabarita a prova, você acha que ele nasceu sabendo? Ele não sabia, ele nasceu nem sabendo falar, não sabendo nem nascendo andar. Ele aprendeu. Mas ele tem facilidade, ele é gênio, ele é superdotado, ele tem altas habilidades. Gente, altas habilidades, genialidade, superdotado, sei lá, é um em cada 10 mil, sei lá, um em cada 100 mil. Entendeu? Então, assim, são pessoas normais, entre aspas, né? Mas que tiveram que altas habilidades e inteligência em quê? Em focar, em estudar, em acreditar que pode, né? Acreditar nela mesma. Assim como eu acreditei, assim como os amigos que passaram comigo na escola de especialista acreditaram. Alguns estão na reserva como suboficiais, outros como oficiais, outros nem na reserva estão, ainda estão na ativa. Tem poucos da minha turma nativa, né? Porque eu entrei já faz muitos anos já. Mas e tem outros que nem na aeronáutica estão. Ficaram um tempo, depois pediram desligamento, passaram para outros concursos, foram empreender, entendeu? Então, é isso. Acredite em você, mas para acreditar em você não é só ter aquela teoria, eu acredito em mim, deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecerem. Não. Acredita em você e pega esse potencial que você tem e trabalha, tenha uma tática, né? Tem uma estratégia de vida, tem objetivo, tem a tática, tem estratégia. E essas táticas básicas aí, que eu falei, são importantíssimas, né? Porque eu já passei por isso, eu tenho experiência, eu já ministro aula há muitos anos, eu já preparei muitos alunos para especialista, tanto em cursinho como particular, em aula particular em grupo. Eu tenho alunos, para vocês terem uma ideia, eu tenho alunos que hoje em dia são primeiros sargentos, são até suboficiais, porque eu comecei a dar aula muito cedo, eu era abusado, né? Falei, aprendi, vou dar aula, eu já estava fazendo a faculdade de matemática, já dava aula já. E tem alunos que são oficiais, tem alunos que são oficiais. Então, ok, tá? O que eu falei para você é tudo, é 100%, né? Eu extrapolo aqui? Lógico que não, você ainda vai desenvolver métodos também. Você vai escutar pessoas que vão falar, vão complementar o que eu falei, vão falar coisas muito mais interessantes. Mas vai por mim. O que eu falei hoje aqui é o básico, é o que você precisa aí daquele pontapé inicial, daquele primeiro passo ali para a jornada. E se você utilizar isso daí, você vai ter muito sucesso, vai dar certo sim. Pode complementar com outras coisas, mas eu acredito que o que eu falei aqui foi muito importante e fará com que você aí acrescente, agregue aí mais uma pecinha aí, né, do seu quebra-cabeça para que você possa ser aprovado na especialista. E digo também que isso daí pode ser aplicado, inclusive aí em português, em matemática, em inglês, né? Eu falei um pouco mais específico de física, mas de um modo geral isso aí pode ser aplicado também em outras disciplinas. Bom, eu paro por aqui. Foi um prazer falar com vocês. Sempre que eu falo da minha querida escola de especialista de aeronáutica, eu gosto muito, é muito bom para mim. Foi uma escola que para mim, ela foi importantíssima, tá?
foi a base aí da minha vida. Eu digo que a Escola de Especialista de Aeronáutica acabou de me criar pela idade que eu entrei na escola, por tudo que eu aprendi na aeronáutica, tá bom? Um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Vejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Deem um like, inscrevam-se no meu canal, comentem o que vocês acharam disso daí. Peça também, professor, fala sobre isso, fala sobre aquilo, que eu vou analisar e ver a possibilidade, tá ok? E vamos sempre aprender com calma e elegância. Um forte abraço para vocês, meus queridos alunos e alunas.